Fala aí, galera bonita! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse videozinho. Bom, vamos lá, Bio 2. Vamos falar agora sobre mudanças no meio ambiente, tá? E muitas dessas mudanças são provocadas por ação antropogênica, ou seja, por ação humana, tá? Então deixa eu compartilhar aqui a minha telinha para a gente começar os trabalhos. Vamos lá. Aqui, deixa eu colocar para cá. Aumentar um pouco a tela e vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, mudanças no meio ambiente, tá? A primeira, efeito estufa. Tá? Antes de eu começar a falar, é importante a gente saber que o efeito estufa, ele acontece naturalmente, tá? E porque a gente tem uma noção de que o efeito estufa é normal, é algo ruim. Sempre que você ouve essa palavra efeito estufa, você já associa, faz essa associação para um evento ruim, né? Um processo, um fenômeno meteorológico, um fenômeno natural ruim, tá? Mas não é, pelo contrário. A gente só existe vida nesse planeta porque existe um fenômeno natural chamado de efeito estufa, tá? Então vamos ver o que ele é, tá? Vamos ler com atenção aqui, a gente vai destrinchando no decorrer do texto, tá? Então, o efeito estufa consiste basicamente na ação do dióxido de carbono, CO2, e outros gases sobre os raios infravermelhos, refletidos pela superfície da Terra, reenviando-os para ela, mantendo assim uma temperatura estável no planeta. Tá? Então, a gente possui gases na atmosfera, dentre eles o gás carbônico, o metano, tá? E outros gases que possuem essa ação, tá? De segurar a temperatura, vamos dizer assim. Tá? Eles funcionam como uma parede de vidro. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em plantações, em cultivos, né? As pessoas costumam plantar em uma estufa de vidro. Tá? Isso para manter a temperatura ótima para aquela espécie de plantas. Mesma coisa que acontece no planeta Terra. Tá? Então aqui, ó, como vocês podem observar na figura, a gente tem os raios, né, solares, tá, que chegam até o planeta, e aí eles conseguem passar por essa camada de gás, desses gases do efeito estufa, né, e chegar até o solo. Tá? Só que quando eles chegam no solo, alguns desses raios são absorvidos, seja ele pelo próprio solo, por pedras ou pelas plantas para que elas façam um processo de fotossíntese. Né? Mas uma parte é refletida. Então, uma parte, como aqui na A, vai ser absorvida, mas outra parte ela é refletida. Se essa parte que fosse refletida ela fosse para o universo, né, não tivesse esse abafo dos gases, esse abafamento dos gases do efeito estufa, tá? A Terra iria esfriar. A gente iria viver numa era glacial, tá? Sempre. Aqui, a Terra iria ser congelada. Tá? Então, esses gases atuam como essa parede protetora de vidro. Tá? O calor, as ondas de calor, não conseguem atravessar essa parede de gás, né? E aí essa onda de calor fica ali na atmosfera, né? E mantém a temperatura do planeta estável. Isso é essencial para a vida. Então tirem da cabeça de vocês que efeito estufa é algo ruim, não, pelo contrário. Só estamos vivos, só existe essa biodiversidade linda porque existe efeito estufa. Beleza? Porém, tá? Com a ação humana, sempre os humanos, né? Sempre a gente, esse efeito estufa pode promover agravos, tá? Então, o efeito estufa, como nós vamos ver agora nesse próximo slide, o efeito estufa, ele é provocado por o quê? Né? O que ele pode provocar, na verdade? Ele pode provocar o que a gente tem visto acontecer, é uma verdade, tá? Que é o aquecimento global.
Já existem pesquisas empíricas, trabalhos sérios, tá? Com relevâncias, né? Com dados científicos relevantes que mostram que o aquecimento global está acontecendo, né? E pior, ele está num ritmo acelerado, tá? Então, o que pode provocar esse aquecimento global, né? Primeiramente, o desmatamento. Por que o desmatamento, Daniel? Lembre-se, a gente não chegou em fotossíntese ainda, mas a gente vai chegar aí e vocês vão entender melhor. Para as plantas fazerem fotossíntese, elas precisam de quê? De luz, água e de quê? Qual gás? Gás carbônico. Eu não disse que o gás carbônico ele é um dos gases que causam efeito estufa, né? Então, se a planta retira gás carbônico, ela está retirando esse gás que vai causar um aquecimento global, tá? Um aquecimento, uma elevação de temperatura no planeta. Tá? Mas se eu desmato áreas, né, imensas, como a gente vem provocando, eu perco essa captação do gás carbônico. Então é mais gás carbônico solto na atmosfera. Tá? E pior, olha o que a gente faz. Além de desmatar, né, quem iria captar esses gases, a gente, pela ação das indústrias, né, meio de transporte que a gente utiliza, carros, a gente manda ainda mais gás carbônico, metano para a atmosfera. Então, além de retirar o captador, né, a gente está mandando ainda mais gás carbônico para a atmosfera. Não é só o gás carbônico, não, tá? O gás metano, né, esse nosso costume de comer carne, quanto mais a nossa população aumenta, mais carne a gente consome, né? As vacas, os bovinos, eles, o próprio pum deles, o peido deles, eu não achei um nome mais bonitinho aqui, é peido mesmo, vocês entenderam. Tá? Então, o próprio peido da vaca, dos bovinos, eles liberam um gás carbônico. E esse metânico, olha esse metano, olha que peido venenoso. Ó. Esse metano, ele está ajudando também no aquecimento global. Metano do pum das vacas, olha que peido venenoso. Então, gente, essas são as principais causas. Por que o aquecimento global é uma realidade? Por que a temperatura no planeta vem crescendo exponencialmente? A gente está retirando, desmatando árvores, né? E liberando, com a ação das indústrias, liberando mais gases que produzem efeito estufa na atmosfera, tá? Então, isso aqui, esse outro vídeo, esse outro slide, é para mostrar, né, que o efeito estufa, ele é natural, tá? Ele tem um efeito natural e é bom. Só que demasiadamente, a partir de quando eu aumento esses gases na atmosfera, eu posso provocar um aquecimento global, né? Isso com certeza é ruim para a biodiversidade, porque existem espécies, a maioria das espécies, na realidade, elas só conseguem sobreviver a uma temperatura ideal, uma temperatura ótima, e isso tem provocado extinções em massa. Tá? Outra característica, né? Outra mudança que a gente vem provocando, que é a rarefação da camada de ozônio, mais popularmente chamado de buraco na camada de ozônio. O que é uma camada de ozônio, Daniel? Camada de ozônio é um O3, tá? Então são 3 oxigênios unidos entre si, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? E esse ozônio, esses 3 oxigênios juntos, eles formam essa camada protetora que protege a gente contra o quê? De raios ultravioletas, tá? Se não existisse a camada de ozônio, tá? Muitas formas de vida também não iriam existir, inclusive a nossa, tá? Inclusive muitos mamíferos, tá? Não porque esses raios ultravioletas são muito tóxicos. Eles possuem uma toxicidade, uma citotoxicidade, ou seja, eles matam células, tá? E com isso
eles impossibilitam algumas formas de vida, tá? Então, principalmente as vidas que vivem no meio terrestre, as formas de vida, os organismos que vivem no meio terrestre. Tá? Então a camada de ozônio nos protege. E o que a gente está fazendo? Acabando com ela. A gente quer acabar com o planeta. Essa é a realidade. Né? Por quê? Porque a gente emana, né? A gente joga na nossa atmosfera elementos chamados de clorofluorcarbonados, né, ou clorofluorcarbonos, tá, que estão presentes nos aerosóis, né, nos automóveis, tá, no desmatamento também. Essa fumaça ela pode emitir substâncias nocivas para a camada de ozônio, né? As indústrias em geral, né? Ar-condicionados, geladeiras, isso tudo emite essas substâncias, os clorofluorcarbonos, tá? E esses clorofluorcarbonos, eles reagem com o ozônio, quando eles são emitidos na atmosfera, eles reagem com o ozônio, né? E aí vão quebrando esse ozônio em oxigênio, né? Então a gente tem esse buraco, essa rarefação na camada de ozônio. E com isso a gente tem mais o quê? O que a gente tem mais? A gente tem os raios ultravioletas conseguindo penetrar aqui. Por que isso é ruim? Além de acabar com a biodiversidade, como nós já falamos, promove cânceres, tá? Porque os raios ultravioletas, eles podem ir lá no nosso DNA e desestabilizar aquelas bases nitrogenadas do nosso material genético, dos nossos ácidos nucleicos, desestabilizar essas bases nitrogenadas e aí provocar um colapso mitótico. Ou seja, eu começo a produzir várias células desreguladamente. E o que é isso? Provoca câncer, tá? Então, muitos cânceres de pele, né, inclusive algumas pesquisas têm mostrado que o aumento, né, na taxa de cânceres de pele que tem acontecido ultimamente é devido a essa rarefação da camada de ozônio, tá? E esses raios ultravioletas também podem provocar o envelhecimento. Então a gente tem mais câncer e envelhece mais rápido. Tá? Então toda ação humana é aquilo, é uma ação, uma reação. Tá? Você vai dar porrada na natureza, ela vai te enviar também da mesma medida, tá? Então, assim, a gente tem que saber que nós vivemos, a gente vive em um sistema, né, que não é fechado, mas a gente pode imaginar como esse sistema fechado. Né? Tudo que a gente provoca nessa caixinha onde a gente vive, ela vai ter alguma reação também. De alguma forma, a gente também vai ser afetado, beleza? Outra mudança no meio ambiente que a gente promove é a eutrofização, que eu já falei várias vezes com vocês, inclusive na nossa aula de água. Tá? O que é isso? É quando a gente insere em uma lagoa, né, nos nossos rios, nos oceanos, moléculas orgânicas, tá, que chegam até ali porque não há um tratamento de esgoto eficaz, né, ou porque a gente joga lixo na água mesmo. Então a gente está enchendo aquela água de matéria orgânica. O que isso vai promover? Vai começar a promover a produção em larga escala de organismos, né, microscópios, muitos deles que liberam substâncias tóxicas, e aí já com isso eu vou matar algumas formas de vida que vivem naquela lagoa, naquele meio aquático, tá? E além disso, como eu tenho uma maior produção de micro-organismos, eu vou ter um maior consumo também de oxigênio, porque eles também precisam produzir energia, tá? E com isso eu tenho um decaimento do oxigênio dissolvido na água. E com isso outras formas de vida também morrem. Por isso quando a gente vê lá a lagoa, a Baía de Guanabara, cheia de peixes, né, mortos,
Isso é um processo de eutrofização. Isso acontece pelo acúmulo de matéria orgânica, consequentemente eu tenho uma maior produção de micro-organismos, muitos deles que liberam toxinas, tá? E muitos deles também que fazem com que esse decaimento de oxigênio venha acontecer. Venha acontecer uma hipoxia no meio aquático, tá? Uma queda de oxigênio dissolvido no meio aquático. Tá? E com isso, peixes grandes que precisam de muito oxigênio morrem. Beleza, gente? Continuando, tá? Tá acabando, falta só mais 5. Ilhas de calor, tá? Que são essas ilhas de calor? É o meio onde a gente vive, os centros urbanos. Tá? Esses centros urbanos, eles são formados por substâncias, né, por elementos com baixo calor específico. Já falei para vocês o que é o conceito de calor específico. Né? A água ela tem um alto calor específico. O que isso quer dizer? Ela consegue absorver a temperatura de maneira lenta e gradual e também libera a temperatura de maneira lenta e gradual. Os elementos que possuem calor específico baixo, como concretos, né, que formam as grandes cidades que a gente vive, possuem calor específico baixo. O que isso quer dizer? Que eles absorvem calor, muito calor, em uma escala de temperatura, em uma escala de tempo muito rápida, tá? E também liberam o calor de maneira muito rápida. Então, isso quer dizer que eles esquentam muito rapidamente e também esfriam muito rapidamente. Isso a gente pode ver na panela quando a gente coloca para esquentar. Tá? Quando a gente coloca para esquentar, a panela está muito quente. Quando a gente desliga o fogo daqui a 2 minutos, 3 minutos, ela já está fria. Tá? Então, o que isso promove? Deixa eu ver se... Não, eu só tenho essa. O que isso promove? Uma onda de calor. Tá? Então, de dia, esse abafamento que a gente sente, por isso que quando a gente vai para a floresta, né? Quando a gente vai para a floresta, a gente tem uma sensação de menos abafamento, né? De ar mais fresco, né? Quando a gente vai, a temperatura é a mesma. Mas quando a gente vai para a cidade, para a grande cidade, quando a gente volta para a grande cidade, a gente tem essa sensação térmica abafada, né? Muito calor. E esse fenômeno é chamado de ilha de calor, porque esse concreto, né, esses prédios, eles absorvem o calor de maneira muito rápida, né, e mantêm esse calor ali de maneira muito rápida, tá, e de maneira excessiva. Isso faz com que a gente use mais ar-condicionado, né, e com isso cause lá a rarefação na camada de ozônio, dentre outros processos, né. Bom, sexta mudança no meio ambiente, magnificação trófica. Tá? O que é isso, essa magnificação trófica? É quando por exemplo, a agricultura, ela, para evitar pragas nas suas plantações, em suas plantações, elas inserem o que ali nas plantações? Inseticidas, né? Pesticidas, tá? Muitas dessas substâncias são tóxicas para muitos outros organismos. Às vezes ali para as plantas não são tão tóxicas, mas a gente tem que saber que existe uma cadeia trófica. A gente já conversou sobre isso nas outras aulas. Então existem organismos e esses elementos ficam ali no solo, tá? E a planta acaba acumulando, não só a planta, mas aqui nesse exemplo, a gente tem os fitoplânctons, tá? Eles acabam acumulando esses metais pesados ou esses inseticidas, esses elementos tóxicos em suas células, nas suas constituições. E aí, conforme a cadeia trófica ela vai aumentando, né? Ou seja, o zooplâncton come o fitoplâncton, peixes pequenos comem o zooplâncton,
essas substâncias nocivas, elas acabam se acumulando em animais topos de cadeia, como as águias. Tá? Existe um livro muito interessante, se vocês puderem, leiam, né, que se chama Primavera Silenciosa. Tá? É muito interessante. Basicamente, o povoado, eles percebem que os pássaros não estão cantando mais. E aí, quando eles vão ver, os ovos dos pássaros, eles não conseguem gerar filhotes, não conseguem gerar a prole, tá? Por quê? Porque eles estão muito moles. E aí, quando foi feito um estudo naquele sistema, viram que esse efeito nos ovos das aves era causado por esse sistema aqui, magnificação trófica. Porque naquele sistema, onde aqueles animais, onde aquelas aves viviam, tá, existia também um campo de cultivo. Tá? E ali era jogado inseticida, metais pesados. E conforme as aves iriam comendo esses animais de topo de cadeias menores, elas iam acumulando esses elementos na sua constituição. Tá? Muitas delas morriam e muitas delas conseguiam passar isso para o ovo, que não gerava filhote. Né? E com isso a população de aves caía e aí isso causou um desequilíbrio ecológico. Isso vem acontecendo naturalmente. A quantidade de pesticida que a gente lança nos oceanos, no nosso solo, na natureza, isso tem causado a extinção de muitas espécies. Tá? Chuva ácida é bem simples. Tá? Também é pelo acúmulo de poluentes nocivos que a gente lança na atmosfera, e esses poluentes na atmosfera, quando eles se unem com a água, eles viram muitos deles ácidos sulfúricos, tá? Que podem provocar desestabilizações também na natureza, como a morte de árvores, como a morte de alguns animais. Tá? Então, chuva ácida pode causar também um colapso ambiental grande. Inversão térmica. Tá? Inversão térmica também é algo, uma outra mudança no meio ambiente muito interessante. Tá? Inclusive, eu sou afetado por isso, e eu vou explicar por quê. Tá? Então, a inversão térmica também, assim como o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, acontece naturalmente. Tá? Mas o que acontece? Como que se dá esse processo normal? Então, eu tenho aqui, a gente sabe que o ar quente ele é muito menos denso do que o ar frio. Então, o ar quente vai ficar sempre embaixo e o ar frio, né? Desculpa, gente. O ar frio, ele tende a ficar mais para baixo e o ar quente tende a subir, tá? Então, de dia, né, como está muito calor, eu tenho o ar quente. O que o ar quente vai fazer? Opa! Vai subir, tá? E o ar frio, o que vai acontecer com ele? Vai descer. Então, eu tenho uma circulação de ar ali. Isso acontece geralmente de dia, tá, gente? E no verão, tá? Então, esse fluxo normal eu tenho geralmente no verão e de dia, porque o ar quente sobe e o ar frio desce, eu tenho uma circulação de ar ali. Então, se existe poluição na atmosfera, ela vai ser levada de maneira mais fácil, ela vai ser dissipada de maneira mais fácil, tá? E aí eu não tenho nenhum problema. Agora, quando que eu tenho problema? Quando eu tenho o fenômeno da inversão térmica, tá? Quando chega à noite, o que acontece? Fica frio. Lembra que eu falei do alto calor específico, dos concretos que formam os prédios das cidades, tá? Eles baixam de temperatura muito rápida. Então, esse ar frio fica aqui preso, ó. O ar frio não sobe, fica aqui preso. Então, aqui próximo a gente, na atmosfera que a gente respira, eu tenho ar frio, aqui eu tenho ar quente e esse ar frio em cima circulando. Então, eu tenho circulação de ar só aqui eu não tenho. Tá? Então, como eu tenho muita poluição nessa nossa atmosfera,
esse ar não circula, e o que acontece? Eu tenho esse ar muito poluído. O que isso pode provocar? Agravamentos respiratórios, tá? Asma, bronquite. Será que é por isso que muita gente tem asma e bronquite? Reações alérgicas, que é o que eu sofro muito com isso. Quando chega no inverno, quando chega à noite também, começo a espirrar bastante, secreção, tenho muito problema com alergia, justamente por causa disso. Isso aqui explica, e com certeza vocês também podem ter, né? Não vai chegando no inverno, aquela bronquite ataca, aquela falta de ar ataca, aquela alergia ataca, e é justamente por causa disso, né? Muito se dá por causa desse processo que é ocasionado pelo homem, tá? Que tem uma mão humana ali, beleza? Vamos para a próxima, tá faltando mais duas, tá? Poluição biológica, que é muito fácil da gente identificar, né? Que é quando eu jogo dejetos, né? Por falta de tratamento de esgoto nos ambientes aquáticos, tá? E aí acontece a eutrofização. E por último, o segundo caso que mais provoca desestabilização na biodiversidade mundial é a invasão biológica, a invasão de espécies exóticas, né? Muitas espécies que a gente até acha bonitinho, como alguns micos, são espécies nocivas, são espécies exóticas, porque elas estão ocupando o espaço de uma espécie nativa daquela área, né? Por ela não ter um competidor, tá? Por ela não ter um predador, ela acaba se adaptando bem naquela área, a população dela cresce e ela ganha na competição com espécies nativas e, consequentemente, espécies nativas vão se extinguir. Isso tem causado um impacto imenso, tá? O maior desafio dos ecologistas hoje é retirar muitas dessas espécies exóticas. E muitas delas chegaram até ali não foram por causa delas, elas não têm culpa de nada, tá? Mas os humanos trouxeram essas espécies exóticas e depositaram nesse ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente vai na floresta da Tijuca, né, na Mata Atlântica, a gente vê um monte de jaca. Aquelas jacas foram introduzidas ali, aquelas jaqueiras, né? Dentre uma pancada de espécies exóticas que a gente vê aí e tem causado essa perda de biodiversidade. Show, gente? Essas foram as referências que eu usei. Esse site aqui, ó, Sua Biologia, é muito bom. Inclusive, eu sempre coloco lá para vocês lerem os conteúdos, tá? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo e é isso.